O Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente por supostamente obstrução de justiça porque reclamou com o Trump sobre a situação do pai dele aqui no Brasil e o Trump decidiu tomar medidas contra o Brasil. Isso, na cabeça da esquerda, significa que Eduardo tem culpa. Então você denunciar direitos humanos para outros países se tornou um crime na cabeça do esquerdista, né? E é engraçado, porque eles estão percebendo o quão errado é esse julgamento do STF, né? Mas eles não querem dizer que o Eduardo Bolsonaro é uma vítima nisso. Olha só como que coisa engraçada que está aqui. Ó. Não, porque Eduardo Bolsonaro produziu e divulgou provas que o condenaram. Desde quando? Ele disse que ele falou, que ele denunciou para o Trump que o Alexandre de Moraes estava fazendo absurdo, estava violando os direitos humanos no caso do pai. E desde quando isso é crime? Ah, mas ele falou publicamente isso. Ele falou abertamente, porque realmente ele estava fazendo isso. Isso não é crime. Ele foi condenado por um negócio que não tem lógica nenhuma. Só na cabeça desse pessoal que cabe esse tipo de insinuação, né? Mas ó, fica pior aqui, olha só. STF está sem GPS e os bolsonaros tiram proveito. Ah, o Eduardo Bolsonaro está saindo ganhando porque tá óbvio que o STF está totalmente partidário nesse negócio. Olha que absurdo. Não, o Eduardo Bolsonaro é vítima, senhor Walter Maierovitch. Ele é vítima dessa história. O STF está fazendo absurdos desde 2019. Não tem uma decisão do STF desde 2019 que preste para qualquer coisa. Mas esse pessoal, né, tá pego nessa inconsistência, que eles já perceberam que está errada a decisão do STF, mas não pode dizer que o Bolsonaro está certo, né? Aqui, ó. Mais um desfecho amargo. A condenação de Bolsonaro era inevitável. Inevitável porque ele não cometeu crime nenhum. Ele foi peticionar frente a um governo estrangeiro, pedindo, reclamando que o STF estava violando os direitos humanos no Brasil. Isso é direito de qualquer um fazer em qualquer governo. Não há crime nenhum nisso daí, né? Mas a presença de Moraes como vítima julgador voltou a lançar dúvidas desnecessárias sobre a imparcialidade do STF. Ah, e o STF fica dando razão para os Bolsonaro, que coisa chata, né? Até quantas vezes o STF vai ter que dar razão para o Bolsonaro até esse pessoal perceber que, caraca, o Bolsonaro estava certo desde o início, né? Que coisa chata do cacete, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsule. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026, são 2 horas da tarde, e essas notícias foram sugeridas por Quem Tem Medo de Kang é Pai de Família, PT e PCC Tudo a Ver, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, a condenação de Eduardo Bolsonaro é o novo absurdo jurídico do STF, e a Gazeta do Povo está sendo honesta nesse caso aqui. Não tem o que dizer. O Eduardo Bolsonaro não fez nada de errado. O que ele fez de errado? Foi lá nos Estados Unidos reclamar, né, como exilado político perseguido aqui no Brasil, e reclamou dessa perseguição política ao governo americano. Aí os perseguidores, né, a elite aristocrática socialista de Brasília, a imprensa, junto com o PT, junto com o STF, resolveu que não pode, que isso é obstrução de justiça. Desde quando? O Eduardo Bolsonaro não fez nada, ele só peticionou junto ao Trump. Quem fez foi o Trump, né? Quem deveria, se o Alexandre de Moraes tivesse testosterona, tivesse bolas no saco dele, teria processado o Trump, né? Mas o Alexandre de Moraes é só um covarde, né? Aqui, ó, na terça-feira, a primeira turma do STF condenou por unanimidade Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão. Perda do cargo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? O crime cometido seria pedir às autoridades dos Estados Unidos que impusessem sanções aos ministros do STF e tarifas a produtos brasileiros. E aí já tem uma inverdade aqui, que em momento algum eles falaram sobre tarifas a produtos brasileiros. Tá? O Eduardo Bolsonaro nunca quis tarifas a produtos brasileiros. O Eduardo Bolsonaro queria punições ao Alexandre de Moraes. Isso é verdade, tá? Em resposta ao processo então em curso na Suprema Corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um processo ilegal, um processo ilegítimo, um processo nulo de pleno direito, um processo que viola direitos humanos, que viola o devido processo legal. Não é só direito de cada pessoa solicitar ajuda estrangeira contra a violação de direitos humanos no Brasil, é obrigação das pessoas. Se você não está reclamando disso, você está errado.
tem que reclamar dessa violação de direitos humanos que é esse processo contra o Jair Bolsonaro, contra as pessoas do 8 de janeiro e essa coisa toda. Um processo feito de forma rápida, um processo sem o devido, sem a ampla defesa, sem o contraditório, não teve incidente processual nenhum, não aceitaram nenhum incidente processual, cara. Onde já se viu um processo desse tipo? Isso não é processo, isso é perseguição judicial, né? Aqui, ó, o próprio Eduardo Bolsonaro jamais escondeu que tivesse pedido ao governo norte-americano que sancionasse Alexandre de Moraes e outros ministros. Moraes chegou a ser incluído na lista da Magnitsky, que elenca de violadores de direitos humanos, mas foi retirado meses depois. Alguns dizem que ele vai voltar, tá? Eu espero que volte, tá? Por outro lado, embora o processo contra Jair Bolsonaro tivesse sido mencionado por Trump nas justificativas do primeiro tarifaço contra o Brasil, Eduardo sempre afirmou que não havia solicitado nenhum tipo de tarifa. E de novo, é o que eu falo para vocês, quem fez a coisa, quem tinha poder de fazer a coisa é o Trump. O Eduardo Bolsonaro peticionou. Peticionar é uma coisa. Ninguém pode ser proibido de peticionar em governo estrangeiro, em órgão internacional, em qualquer situação. E diga-se de passagem, os esquerdistas fazem isso o tempo todo. É que os esquerdistas estão errados, então ninguém leva eles a sério. O Eduardo Bolsonaro estava certo e aí as pessoas levaram isso em consideração. Sabe quem mais estava certo? A esquerda em 78, quando peticionou contra o Brasil, aqui nos Estados Unidos também, e o Jimmy Carter agiu naquela época. O Jimmy Carter também tomou medidas contra o Brasil naquela época, né? Exatamente porque naquela época a esquerda estava certa. De fato, havia uma ditadura aqui no Brasil perseguindo pessoas da extrema esquerda, né? A esquerda estava no poder aqui também, né? Os militares eram de esquerda, mas eram de esquerda moderada, né? A extrema esquerda estava sendo perseguida aqui no Brasil mesmo, né? Eduardo sempre afirmou que não havia solicitado nenhum tipo de tarifa, ou seja, que a decisão foi 100% do Trump. O Eduardo Bolsonaro não fez nada contra o Brasil, nem teria como fazer. Ou seja, o que estão dizendo aqui é que seria crime o Eduardo Bolsonaro reclamar do processo contra o Jair Bolsonaro. Por que seria crime isso? Ele tem aliás, ele sendo filho da pessoa, seria esperado que ele fizesse isso. Em que cabeça de quem que seria um crime você reclamar de um processo judicial, né? Tudo isso, no entanto, deveria ser irrelevante, pois apenas uma interpretação muito teratológica da lei penal brasileira poderia considerar essas atitudes como coação no curso do processo, definido no artigo 344 do Código Penal. Qual que é o artigo 344 do Código Penal? Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesses próprios ou alheios contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Vem cá, em que momento o Eduardo Bolsonaro usou de violência? Ele reclamou com o Trump, ele falou, Trump, olha só, estou fazendo uma coisa errada com meu pai lá no Brasil. Então, estou fazendo merda com meu pai. Ele ameaçou alguém com isso? Não, ele não fez nada disso. Você pode dizer que o Trump fez isso. O Trump virou e falou para o Alexandre de Moraes, vou botar você na Magnitsky, né? Vou botar tarifa no Brasil, né? Usou, talvez, se você quiser entender dessa forma, violência ou grave ameaça. Mas o Eduardo Bolsonaro, de maneira alguma, o Eduardo Bolsonaro reclamou com o Trump, só isso, né? Pedir socorro ao exterior quando alguém julga que as instituições de seu país violam direitos fundamentais é um direito garantido internacionalmente. Pois é, exatamente, é um absurdo essa visão de que o Eduardo Bolsonaro fez qualquer coisa errada. Não teve absolutamente nada errado na conduta do Eduardo Bolsonaro, né? Violência, obviamente, não houve, mas tampouco existiu grave ameaça. Tudo que o governo americano poderia eventualmente fazer contra qualquer ministro do Supremo teria feito bastante limitado. Muito ao contrário, aliás, do que Moraes costuma fazer com vítimas de seu arbítrio, não raro censuradas, privadas dos meios de subsistência e do direito de ir e vir. Ou seja, aqui está correto. É um absurdo o que foi feito nesse tribunal. Mas aí é muito engraçado você perceber a imprensa esquerdista, que eles estão começando a ver, eles estão começando a enxergar. Aquela decisão do Tribunal da Itália foi muito importante, começou a mostrar para esse pessoal que, caramba, não tem jeito, né? Que merda, né? O Alexandre de Moraes está realmente errado nessa história, né? Aí fica o pessoal aqui, ó, Bernardo de Melo Franco, né? Eu não sei se esse cara é jurista, né? Não deve ser, não é possível para falar um negócio desse. Eduardo produziu e divulgou provas que o condenaram. Provas de quê? Provas de quê? De que ele reclamou com o Trump do tratamento que estava acontecendo no Brasil com o pai dele? Isso não é crime. É prova de quê que está falando, né? Aqui, ó, na segunda-feira, Eduardo Bolsonaro abasteceu as redes sociais com um vídeo num clube de tiro americano. Caramba! O cara tava num clube de tiro americano, condena ele imediatamente. É crime isso, né? Cara, impressionante, bicho.
Aqui, o 03 foi denunciado pelo crime de coação no curso do processo. Ao pedir sua condenação, o subprocurador-geral da República, Antônio Edílio Magalhães, disse que o caso era relativamente simples. Relativamente simples porque vocês querem condenar o cara e não estão nem aí para a prova, nem aí para o direito, cagaram totalmente para o direito e para a Constituição brasileira. Só por isso, né? Porque é a única coisa que explica ser um caso relativamente simples. É um caso inexistente, na verdade. O próprio réu produziu as provas contra si em entrevistas, declarações e postagens virtuais. Eduardo Bolsonaro abandonou o país e o mandato em fevereiro de 2025 porque estava sendo perseguido, porque já estavam ameaçando prendê-lo aqui. Ao desembarcar nos Estados Unidos, anunciou uma nova meta de vida: articular medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, de novo, se ele fizesse isso, não tinha nada de errado, porque o que está entendendo é que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Jair Bolsonaro. O que é verdade, né? Está acontecendo exatamente isso, né? Provas de algo que não é crime não leva a nada, né? Aqui, ó, o Maerovitch fala aqui, ó, STF está sem GPS, os Bolsonaro tiram proveito. Aí tá vendo? O Bolsonaro tá podendo dizer que o STF tá errado, né? Aqui, ó, não há dúvida, o próprio Eduardo admitiu várias vezes a conduta, a luz penal tipifica o crime de coação no curso do processo. O Maerovitch está de novo com um problema mental aqui de não gostar dos Bolsonaro, porque, de novo, como a gente falou, não tem isso, ele não fez nada, ele não tem poder de fazer nada, ele simplesmente reclamou com o governo estrangeiro de uma violação de direitos humanos no Brasil. Isso é um direito de qualquer pessoa fazer. Mas, enfim, né, também é indubitável o fato do Eduardo Bolsonaro ter conseguido fazer o presidente americano. Ele convenceu o presidente americano de que há uma violação de direitos humanos no Brasil. Ele argumentou. Ele não tem poder nenhum sobre o Trump, né? Eduardo mostrou-se como um grande volume de provas irrefutáveis, o mentor, usando o poder de Trump. Como que ele usou o poder de Trump, meu filho? Ele não tem o poder do Trump, né? E, no final das contas, aqui, ó, agora, o problema é o seguinte: os ministros da primeira turma no processamento do julgamento do processo criminal contra Eduardo Bolsonaro esqueceram o GPS em casa, perderam o rumo processual. Todos se perderam processualmente, embora tenham acertado na responsabilização criminal do Eduardo. O que está acontecendo aqui eu vou explicar para vocês. O pessoal já percebeu que o STF está errado, que o Eduardo Bolsonaro está certo. Só que dói para eles, né? Dói para eles admitir esse tipo de coisa, porque eles não gostam do Bolsonaro. E pior do que isso, toda essa confusão toda que eles alegam, esse crime que eles alegam que o Bolsonaro teria cometido, seria justamente reclamar do STF. Reclamar que o STF está sendo parcial, reclamar que o STF está fazendo coisas fora da Constituição. Os ministros pareciam estar ruminando a decisão da Corte de Cassação da Itália e voltaram a incidir em grave erro. Contudo, Moraes foi atingido, afetado, envolvido, prejudicado, incomodado. Por isso, o ministro estava, pela legislação processual penal vigente, impedido de julgar. Ou seja, ele está reclamando que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes cometeu o mesmo erro que todo mundo já está sabendo, né? Então, estão vendo o problema da justiça italiana aqui, ó. Outra vez que eu coloco a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma coluna do Estadão aqui, ó. Mais um desfecho amargo. Não porque fizeram muito bem em condenar o Eduardo Bolsonaro e não sei o que lá, mas... De novo aqui, ó. Poucas vezes se viu na história do processo penal brasileiro um réu produzir provas contra si mesmo como Eduardo Bolsonaro. Não, ele não produziu provas contra si mesmo porque não tem crime. Ele constatou que estava reclamando do que estava acontecendo aqui no Brasil para o Trump. Isso não é crime, né? E, enfim, mas aí eles insistem nessa história, né? A condenação, portanto, foi juridicamente correta. Falso, não foi. Não tem crime, não é juridicamente correta. Agora, nada disso, porém, elimina o importante fundo de que a Corte insiste em ignorar e, ao fim e ao cabo, tisna uma decisão judicial que, no mérito, é inquestionável. O relator da ação penal contra Eduardo, o Alexandre de Moraes, foi alvo mais atingido pelo crime atribuído pelo réu ao Procurador-Geral da República. Ou seja, ele deveria estar impedido de atuar, né? Ou seja, tá mais do que óbvio isso daqui. O que está acontecendo aqui é que esse pessoal todo está começando a perceber que esse barco está furado, meu amigo. Esse barco está afundando, que o STF não tem como defender. Eles só não querem admitir agora o que já está óbvio para todo mundo. Isso está errado desde 2019. O Jair Bolsonaro reclamava do STF com razão, porque eles já estavam agindo dessa forma desde 2019, desde o governo Bolsonaro. Então, eles só continuaram seguindo o mesmo processo de tentar tirar Bolsonaro do poder a todo custo, prender, proibir a direita, dar um jeito de ajudar a esquerda, não sei o que lá. Isso não tem como acabar bem, meu amigo. Daqui a pouquinho começa as cartinhas de desculpa da imprensa brasileira por ter apoiado o golpe, né? Tem até um problema lógico que eu não sei se o pessoal se deu conta aqui, que é o seguinte, né?
Veja, o Eduardo Bolsonaro disse que iria denunciar o Alexandre de Moraes para o Trump por conta do processo do pai dele, né? E isso, na visão do pessoal aqui, seria a chantagem para impedir o andamento processual. Só que, se isso for crime impossível, se não houvesse nenhuma ilegalidade no inquérito contra o Jair Bolsonaro, isso seria um crime impossível. O fato de eles estarem admitindo que a reclamação era um meio eficaz de impedir o curso do processo, significa que eles reconhecem que o processo contra o Jair Bolsonaro é um processo político, é um processo que não tem base jurídica. É um processo que, se alguém reclamar com qualquer lugar, o pessoal vai ver que está errado, né? Então, ainda tem essa falha lógica. Tá? O que eles estão dizendo aqui, se o processo contra o Eduardo Bolsonaro tem a justificativa de que ele ameaçou a corte com a denúncia ao governo Trump do processo do Jair Bolsonaro, isso implica necessariamente que a reclamação dele está correta. Porque é fato que o governo Trump aplicou sanções no Brasil porque reconheceu que havia um motivo para isso, né? Havia uma coisa correta nisso daí. De fato, de certa forma, esse processo contra o Eduardo prova que a própria primeira turma, os 4 que votaram ali, sabiam que estavam fazendo lambança jurídica contra o Jair Bolsonaro, né? A outra notícia interessante é isso daqui, ó. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes não tem coragem de enfrentar Trump. É exatamente o que eu falei aqui no meu vídeo, né? Faltou ao Alexandre de Moraes o culhão para processar Trump, porque se ele tivesse que processar alguém, tinha que processar o Trump. Processou o Eduardo Bolsonaro porque não tinha o que fazer, né? Era quem ele poderia atingir, porque o cara é brasileiro, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então eu fico feliz que o Eduardo Bolsonaro esteja assistindo o Ancapsu também e vendo as minhas notícias aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.